ver a religião, o conceito de Deus, tudo. Time de futebol. Tem um lugar que rola dialética pesada, é como quando se fala sobre time de futebol, né? Às vezes dá até morte. Dialética não é para dar morte não, viu, minha gente? Então, o que acontece? Heráclito, ele é o pai da dialética e ele vai começar essa perspectiva dialética a partir do entendimento dele de realidade. Aí, o que isso tem a ver com identidade? Qual que é o sentido, qual que é a lógica falar sobre dialética, né, e identidade? Porque, gente, o que a dialética busca é justamente chegar a uma definição de verdade. E aquilo que a gente entende como verdadeiro é também aquilo que se iguala com o conceito de identidade. O verdadeiro é idêntico a si mesmo. Entendam isso. O verdadeiro é idêntico a si mesmo. Por exemplo, vocês já passaram por a situação de alguém mentir para vocês? E vocês pegaram no cheio a mentira? Como que isso acontece? Pegar no cheio a mentira? Porque você é um ser humano inteligente e a sua inteligência ela estabelece padrões de observação. Esse padrão de observação faz com que você compreenda o que faz sentido e o que não faz sentido. Aquilo que faz sentido para você se encaixa no conceito de verdade. Por quê? Porque o que é verdadeiro é idêntico a si mesmo. A gente atrela a ideia de verdade a uma identidade. Assim como, a partir de uma identidade, a gente define o que não é verdadeiro. Então, por exemplo, você tem uma determinada amiga ou amigo e você observa no comportamento dessa pessoa que essa pessoa está sendo falsa com você, ou está sendo falso com você. Como que você sabe disso? Porque você estabelece um padrão de compreensão de como uma pessoa verdadeira, ou seja, que age com sinceridade, com honestidade, deve se comportar. E aí você cria essa perspectiva de identidade do que é verdadeiro, do que é honesto, e aí você compara com a atitude daquela pessoa. E aquela pessoa, pá, faz tudo ao contrário. Então aquela pessoa é o quê? Falsa. Tá claro para vocês? Então o Heráclito, gente, ele vai, sendo o pai da dialética, ele vai estabelecer que tudo na nossa realidade é fluido. Esse conceito de fluidez vai bater com identidade de gênero mais na frente, viu? Segura aí. Então o que acontece? Tudo é fluido. O que significa dizer que tudo é fluido? A gente está sempre oscilando entre o ser e o não ser. Maíra, como assim? O que é esse ser e o que é esse não ser? Gente, entendam por ser a manifestação imediata daquilo que é. Manifestação imediata daquilo que é. Como assim? Tá? Eu já tenho que... Não. Medo. Pensei que eu já tenho que encerrar minha fala. Então, o que acontece? O que é essa manifestação imediata, né, daquilo que é? Todos vocês são seres. Entende-se por ser uma definição, uma identidade de algo, tá? Ou seja, aquilo que se define, aquilo que se identifica, aquilo que se expressa sempre de uma mesma forma. O Heráclito diz, olha, a realidade ela se expressa em contínua fluidez entre o ser e o vir a ser, que a gente também pode chamar de não ser. O que é esse não ser? O que é esse vir a ser? Vou dar um exemplo prático. Quem aqui já se achou em um dia plenamente feliz, saltitante, só faltava mandar beijinhos para as pessoas estranhas na rua? Já tiveram esse dia? Ele que a gente acorda com, né, a bola toda, parece que a gente se acha. Ninguém abala a gente. E aí, do nada, tava o ânimo lá em cima e do nada, às vezes é uma discussão com o namorado, com a namorada, às vezes é você pegando a falsidade do amigo ou da amiga, às vezes é uma discussão familiar, sei lá o que é que vai acontecer, mas alguma coisa que acontece. E do nada, aquele ânimo que estava lá em cima vai lá para baixo, o contrário acontece. Já rolou com vocês? Ou seja, você estava aqui numa situação em que a tua expressão, o teu ser se expressava pelo quê? Pela alegria, você era pura alegria, felicidade. E aí algo te acontece e aquele ser deixa de ser. Quem era feliz agora é o quê? Triste. E se você é triste é porque você não é feliz. Vocês percebem a alteração do ser para o não ser? Do que é para o que vai vir a ser? Então isso acontece com tudo, gente. É em relação ao nosso humor, em relação à temperatura, em relação
as expectativas. Quem aqui nunca teve dentro de uma situação onde você tinha certeza, plena certeza, de que você estava absolutamente certo em relação a alguma questão? Fosse essa questão política, fosse essa questão sobre o ponto de vista de alguma situação que aconteceu entre os seus amigos, você estava certo, você tinha certeza absoluta que você estava certo na forma como você entendia as coisas. E aí um tempo passou, as coisas se acalmaram, você raciocinou mais um pouquinho e você viu, opa, eu estava me passando. Eu estava errado, cara, e eu achava que eu estava certo. Já aconteceu com vocês? Vocês aí de trás, já rolou com vocês esse tipo de situação? Já, gente? Sim ou não? Se aconteceu, não temam. Essa é a expressão mais pura da natureza humana. É isso que é ser humano. Isso também nos identifica. Tá? Então, o que acontece? A partir da compreensão de Devi, a gente vai ver também em Heráclito a fala sobre o Logos. O que é o Logos? A razão, a lei, o princípio idêntico a si mesmo ao qual o Devi está sujeito. Então, de acordo com Heráclito, tudo no mundo está sujeito a essa alteração entre o ser e o vir a ser. Só tem uma coisa a qual não muda, é a nossa razão, a nossa capacidade de percepção. Enquanto o meu corpo oscila entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o quente e o frio, a minha razão observa. E ela permanece sempre a mesma. Já rolou com vocês fazerem uma coisa que vocês sabiam completamente que era errado, que você não devia fazer, que o melhor é você ficar na sua, não fazer aquilo, mas você vai lá e burramente. Só Deus sabe por que vai lá e faz, só para quebrar a cara. Aí depois que quebra a cara, toma bichão, quer de novo? Né? Parece que a gente vai só para quebrar. Aí depois que quebra, rapaz, por que eu fiz essa idiotice? Eu sabia que ia dar isso. Né? Às vezes o pai e a mãe da gente vai lá e avisa. A gente sabe que está certo, mas só para dizer que a gente tem liberdade, a gente vai lá e pega e faz. Quebra a cara. Rapaz, meu pai e mãe estavam certo mesmo, né? Então, é aquela história, tá? Essa é a circunstância da nossa identidade. O nosso logos é sempre o mesmo. Ele é idêntico a si, ele observa. As mudanças são as inconstâncias às quais a gente está submetido na nossa vida. Bom, a gente teve um outro filósofo aqui que dialogou com Heráclito. Ele viveu no mesmo período que Heráclito, né? Período bem aproximado, ele viveu entre 510 e 460, então ainda dentro do século VI e século V a.C. Ele é um pouquinho mais novo do que o Heráclito. E ele vai discordar completamente do Heráclito. Ele vai dizer, olha, a realidade, ela se expressa somente por ser. Essa história de não ser, de vir a ser, balela, isso não existe. Como assim, você vai dizer? Mas não é possível. Eu vejo as coisas mudando. E aí o Parmênides, ele vai expressar esse pensamento dele em um poema chamado Sobre a Natureza, né? Onde ele vai expressar o caminho da verdade e o caminho da opinião. Aí a gente pega, mais uma vez, a ideia de identidade. Rapaz, se eu fosse vocês, eu prestaria muita atenção. Porque é muito bom quando a gente sabe identificar o verdadeiro do ilusório. A maioria de vocês vão atravessar situações na vida que vão levar vocês a se questionar, a se olhar no espelho e pensar, pô, por que eu não pensei melhor antes de fazer aquilo? Por que eu fiz aquela determinada coisa? Uma simples falta de autorreflexão. Muita gente acha que a filosofia não é necessária, pois eu digo para vocês, quem fala isso está completamente enganado. Filosofia é necessária, tanto quanto o ar que a gente respira. Sem ela, você é levado para caminhos obscuros na sua vida. Perceba, o ser existe para Parmênides. Já o não ser é uma ilusão. Você vai dizer, mas não é possível, a professora acabou de relatar, eu concordei com ela. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está triste. Mas vamos lá, gente, eu vou pegar um outro exemplo para mostrar isso para vocês. Todos vocês foram crianças, sim? É óbvio, tia, né? Eu vim como? Sou ET por acaso, cheguei aqui do nada, plantado no mundo. É claro que eu fui criança. É claro que antes de ser criança, eu estive plantado em algum outro lugar. Onde era que vocês estavam? Não vão tão longe. Eu sei que vocês pensaram em outro lugar, mas onde é que vocês estavam plantados antes de nascer?
no útero da mãe de vocês. Eu não vou perguntar antes disso, beleza? Só vamos pensar até aí. Até aí tá ótimo. Então, o que acontece? Antes de nascer, vocês estavam lá, guardadinhos na barriguinha da mãe de vocês. Vocês vieram ao mundo com cara de joelho, chorosos, indefesos, mijões. Todo mundo passou por essa etapa na vida. Mas aí hoje está todo mundo aqui. Adolescentes, moças, rapazes, né? Todos grandes, fortes, no auge da vida. Esse é o momento que vocês se julgam invencíveis. Na idade que vocês estão, ninguém aqui pensa que vai morrer. A gente até vê os colegas, às vezes, né? Uma pessoa ou outra morre e você comprova que a morte existe. Mas você nunca pensa que vai acontecer com você, né? Não é assim que a gente pensa. Tem gente que às vezes até fica fazendo exercício imaginativo. Como será quando eu morrer? Será que as pessoas vão chorar? Mas, no geral, isso não passa de um exercício imaginativo. Na real, você nunca acredita que você realmente vai morrer. Não nessa idade que vocês estão. Mas aí o Parmênides, ele vai dizer, olha só, vamos entender porque que eu estou falando dessas coisas. Gente, vocês hoje são adolescentes, mas um dia vocês foram criancinhas. A criancinha que você foi, carinha de joelho, bebezinho chorão, o que foi que rolou com ela? O fato de ela ter crescido fez com que ela morresse? Ela se anulou? Fez que ela mudasse. Será que ela mudou mesmo? Vocês nunca se pegaram no auge da adolescência, da força, da juventude de vocês, se chorando e sofrendo e se amedrontando como bebezinhos? Já rolou? Mas aí tinha um motivo quando a gente era criança, não tinha especificamente. Só para mamar, para comer. Quando a gente é criancinha pequena, né? Assim, bebezinho, a gente precisa de motivos para emitir o choro. E esses motivos é a fome, é a necessidade de ser trocado, não deixa de ser motivo. O que mudaram foram os motivos. Mas rolou um motivo, você volta para aquela condição fetal. Quem aqui nunca se pegou no auge de uma decepção em posição fetal na cama chorando, que nem um bebê? Rapazes, vocês não precisam confessar, mas também não precisam mentir para si mesmos. É óbvio que todo mundo aqui em algum momento já sentiu a necessidade de chorar. Vocês são humanos, a gente precisa superar essa ideia de que homem não chora. Tem aquela música, né? Homem não chora. Mentira! Homem chora sim. 5 minutos? Gente, que triste. Eu preciso me apressar. Então, olha só, o Parmênides, ele vai ser fundador de uma perspectiva filosófica chamada ontologia. É o estudo do ser. No estudo do ser, ele vai definir para a gente que a nossa identidade, ela é uma junção de tudo aquilo que a gente é e que a gente não é necessariamente de forma imediata. É uma junção de tudo que a gente manifesta e do que você não manifesta. Ora, quem aqui nunca passou pela situação de olhar para uma cara de uma pessoa, não gostar da pessoa, pensa assim, um monte de horror sobre aquela pessoa na mente, mas a boca fica fechada, né? Você não vai dizer, a cara da pessoa, né? E aí você sorri para a pessoa, oi, tudo bom? Né? Então o teu ser ali, ele está manifestando um sorriso, mas por dentro ele também está manifestando uma outra coisa, que é o contrário do sorriso. E tudo isso não é você? Você é uma adolescente que fisicamente manifesta um ser, uma identidade de adolescente. Mas dentro desse adolescente, você carrega o bebê que você foi e o velho que você vai ser. Já pararam para pensar nisso? E nenhuma coisa anula a outra. Porque tudo é manifestação do ser, tudo é a sua identidade. E é isso que faz com que você seja exatamente quem você é. A gente teve um outro filósofo muito relevante que foi o Sócrates. Sócrates, ele percebeu que o pensamento da gente é capaz de nos levar a uma compreensão profunda de quem nós somos. Conta-se que um determinado dia Sócrates foi ao oráculo de Delfos e ao chegar lá, né, no oráculo de Delfos tem uma inscrição que diz, conhece a ti mesmo. E olhando para essa inscrição, né, o Sócrates, ele percebeu que a gente precisa se dedicar de forma profunda a identificar quem nós somos. Voltamos ao conceito de identidade. A necessidade de saber quem eu sou, para poder definir no mundo
o que são os outros objetos que estão fora de mim. Falando sobre isso, né, como eu sou obrigada aqui a ir mais rápido, eu vou falar para vocês aqui sobre Platão. Platão, ele foi discípulo de Sócrates, e como discípulo de Sócrates, ele explicou que essa dimensão aqui onde a gente vive é ilusória. Para Platão, a realidade da gente se define, se identifica por duas dimensões. Uma dimensão que ele chama de mundo das ideias e outra dimensão que ele chama de mundo sensível. O mundo das ideias é de onde vem a ideia de tudo que existe aqui nesse mundo. E aqui nesse mundo é uma grande viagem. Uma grande viagem, porque tudo aqui é ilusão. Você jura que as coisas aqui são eternas. Como eu falei, vocês acham que vão viver para sempre. Vocês sabem que isso não é verdade, mas vocês se iludem com essa ideia. Quem aqui nunca bebeu até se passar? Porque achava que aquele momento de bebida era o mais massa e você tinha que aproveitar o máximo possível. Eu sei que vocês já fizeram isso. Vou só pedir para vocês acalmarem os ânimos, porque eu agora acho que tenho 2 minutos para encerrar a palestra. Então, o que acontece? Você já fez isso, mas você esqueceu de observar que aquele momento era também ilusório. Porque depois da bebida excessiva, o que vem? A ressaca. E aquilo que você fez achando que era um prazer te trouxe o quê? Na verdade, não foi nenhuma consequência, foi uma tremenda dor. Porque tem coisa mais dolorosa do que você acordar, ver o mundo girando, muitas vezes vomitando, dependendo do que você bebeu, até se vazando, né? Eu já tive esse tipo de experiência, eu sei bem o que eu falo para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa dimensão onde a gente está, ela é muito ilusória. Quem aqui que nunca viu uma pessoa que, em termos físicos, você olha e pensa, meu Deus, um deus grego, uma deusa grega na minha frente, olha que ser humano mais lindo. Estou apaixonado, estou apaixonada. Aí a pessoa abriu a boca, começou a conversar, e você diz, Ave Maria, que pessoa mais nojenta. Não tem um saco não, Deus me livre. Pode ser bonito, pode ser o que for, mas eu não tenho paciência, eu não quero nem conversa. Já rolou com vocês? Ou o contrário, uma pessoa que fisicamente você olhou a princípio julgou como sendo uma pessoa feia. Você fala, nossa, essa pessoa é feia. Nada dentro do padrão que eu acho bonito. E você se sente no direito de julgar, né? E aí a pessoa começa a falar. E você começa a se derreter. Você fala, meu Deus do céu, que pessoa foda. Já rolou com vocês? Então o que acontece, gente? Ilusão. O mundo é uma ilusão. É por isso que a gente tem que identificar quem nós somos nesse mundo e deixar a nossa marca. Porque se a gente não deixar essa marca, mas para deixar a marca a gente primeiro tem que saber quem a gente é. Porque, gente, para você saber quem você é, não basta você comprar uma roupa, usar maquiagem, se produzir. Não é assim que você sabe quem você é. Você sabe quem você é procurando compreender quais são os teus limites e as tuas capacidades. E isso a gente descobre de forma, sobretudo, ideal, mental, intelectual. Beleza, pessoal? Tem ainda algum tempo? Eu acho que pela questão do horário especialista já é excelente. Eu já tenho que encerrar. Gente, eu tô triste porque eu ainda tinha tanta coisa para falar para vocês. Eu queria falar... Pode passar mais. Eu vou pular todos esses filósofos. Volta. Eu queria falar para vocês especificamente sobre isso. O ônibus acho que não vai morrer se esperar 2 minutos, não. Olha só, pessoal. Eu queria falar para vocês sobre o real desafio que a gente enfrenta nos dias atuais, que é a questão da nossa identidade em meio a um mundo onde de um lado está a realidade, do outro lado está a aparência. Eu acho que a vida humana ela nunca foi fácil, mas hoje a gente enfrenta desafios muito pesados, porque a gente tende a viver uma vida hoje muito mais voltada para os outros do que para nós mesmos. Hoje a gente tem o desafio de trabalhar uma imagem. Hoje a gente se importa muito com a questão estética. O que é estética? Aquilo que eu apresento visualmente para o mundo. E a gente tem outros desafios que são chamados aplicativos. Coisas criadas para nos entreter e que tomam tanto o nosso tempo que a gente acaba não sabendo mais quem a gente é. A gente nem se dedica mais para descobrir.
Dentre esses aplicativos, existe uma outra coisa chamada redes sociais. É um espaço onde a gente tem a necessidade de mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Né? E aí o que acontece? Essas redes sociais, elas, para piorar a conversa, elas usam filtros, que são lupas imaginárias que apagam tudo que existe na nossa realidade e projetam uma realidade imaginária para que as outras pessoas acreditem naquilo que a gente não é. E isso cria uma distorção sobre quem nós realmente somos e como a gente realmente se enxerga. Quem aqui nunca tirou uma foto usando um filtro do Instagram, se achou um deus, uma deusa, depois foi se olhar no espelho e falou, meu Deus, por que eu sou tão feia? Gente, não acreditem nos filtros. Os filtros, eles são projeções imaginárias, tecnológicas. Eles não são a realidade. Eu vou encerrar essa palestra. Antes de chegar no momento, eu só peço que vocês escutem isso e carreguem com vocês para casa. Os filtros não determinam quem vocês são. Vocês são muito mais do que os filtros, muito mais do que os aplicativos, muito mais do que as redes. Vocês são seres humanos incríveis, inteligentes e com capacidade absurda de criatividade. Usem essa criatividade para descobrir quem vocês são e para fazer a diferença positiva no mundo. Tenham um bom dia. Valeu, gente!